Fala galera, eu sou o Eric Sonic, sejam bem-vindos ao canal da Kiresoft. E hoje a gente vai fazer uma coisa que me perguntaram bastante lá no Facebook, que é como fazer uma tela de transição com efeitos cartunescos. Hoje a gente vai fazer um efeito de transição que é basicamente aquele círculo, né, que ele fecha a cena e abre. Eu vou fazer ele aqui para vocês verem como é que se faz. No vídeo anterior eu fiz fade in, fade out de cena, que a tela fica escurecida e depois fica clara. E hoje a gente vai fazer essa tela de transição, beleza? Então para começar eu vou fazer aqui uma cena para a gente já facilitar. Vou colocar aqui escrito cena 1, ok? Pra gente diferenciar qual vai ser as cenas que a gente vai fazer a transição, beleza? Essa aqui vai ser a cena 1, vou duplicar essa cena, vou fazer ela se chamar cena 2, aqui nesse texto eu vou colocar escrito cena 2 também, beleza? Só pra gente poder identificar quais são as cenas. E aqui eu vou trocar pela cabeça da Suzane igual que eu fiz no vídeo anterior, beleza? Então vai ficar isso aqui, cena 1, cena 2. E a gente vai fazer uma transição entre essas duas cenas, beleza? Vou até trocar o ângulo da câmera desse daqui também, vai ficar assim, bonitinho. Beleza, cena 1 e a cena 2. Então galera, para fazer tela de transição, a gente vai colocar uma cena por cima, igual que a gente fez no vídeo anterior, de criar uma camada de cena por cima para fazer a tela de transição. Então, cria uma nova cena, chama ela de transição, de tela de transição, vou chamar de transição, ok? Se é a tela de transição, escrevi errado ainda, ok? E aí eu vou adicionar uma câmera. Essa câmera eu vou colocar para que ela fique olhando para o grid daqui do Blender 3D, essa grade que está aqui. Então, Alt G, Alt R, GZ20, ok? É um padrão que eu uso, Alt G, Alt R, GZ20 para posicionar ela desse jeito aqui, beleza? E aqui eu vou adicionar um plano, e assim como a gente fez no vídeo anterior, entra no modo de edição, aumenta o tamanho desse plano até ele cobrir a visão da câmera. Só que, detalhe, esse efeito que a gente vai fazer aqui de transição, ele vai usar uma animação que vai cobrir a tela, ok? E ele é um efeito cartunesco, que é aquele círculo que abre e fecha. Para a gente fazer esse círculo que ele abre e fecha, a gente vai usar uma coisa aqui que poucas pessoas usam na BGE, que é as máscaras de objeto. E para que as máscaras de objetos funcionem, a gente vai ser obrigado a usar o GLSL no nosso game. Então nessa cena já configura ela para ela ficar no modo do GLSL e coloca ela já no modo jogo também para a gente fazer os materiais, certo? Esse plano aqui você pode texturizar ou não, aí vai de você. Eu recomendo texturizar, eu não vou texturizar porque isso não vai ocupar muito tempo. E a gente coloca basicamente um material, coloca ele na cor preta igual que eu fiz aqui. Vai lá embaixo e habilita a transparência, só pega e habilita ela, beleza? E a gente vai fazer agora uma outra coisa. Na segunda layer dessa mesma cena, eu vou adicionar um círculo. Vou entrar no modo de edição nesse círculo e vou apertar o F para ele fazer essa face. E aí galera, esse círculo aqui vai ser a máscara que vai fazer um buraco nesse plano aqui. Uma das coisas que muita gente já tentou fazer é usar o modificador de booleana. E já até pegaram códigos para fazer isso e não é necessário, tá? A gente vai fazer tudo através de material e animação, não precisa de código Python nem nada, tá? É tudo na base dos materiais mesmo. Então, olha só que fácil. Nesse círculo aqui, deixa eu colocar ele aqui, na segunda lei. Nesse círculo a gente vai colocar um material, vou chamar o material desse objeto de máscara, certo? E aí a gente vai lá embaixo, vai habilitar a transparência e nas opções da transparência eu vou colocar ela para ficar no modo máscara. E aqui no alpha existe um valor extremamente específico, porque senão fica estranho. Se você colocar o número 0.001 a mais fica errado. Olha só, o valor específico para que ele faça esse efeito é 0.006, ok? Você pode usar até um pouquinho mais do que isso, você pode usar até 0.01, ok? Mas você não pode usar menos do que 0.006, senão esse efeito não funciona, ok? Então, ó, olha só que mágica. Eu vou colocar agora esse disco aqui lá na primeira camada, ok? Ele vai lá para a primeira camada. Aqui ainda não vai acontecer nada. Se eu colocar aqui no modo de texturas, ainda não aconteceu nada, mas ele já está transparente, como vocês podem ver, ok? Mas olha só que da hora. Se eu selecionar aqui o plano, vocês vão ver que fez um buraco no plano, ok? Então aonde que está o disco, ele está apagando a visão do plano, beleza? E olha só que curioso, eu vou aumentar o tamanho desse disco, selecionar ele, aumentar o tamanho dele. E olha só que da hora, eu vou colocar um cubo aqui embaixo,
Ok, vocês podem ver que tem um cubo aqui embaixo, mas olha só que estranho. Ele vai fazer um buraco no plano, mas a gente não tá vendo o cubo que eu coloquei ali embaixo, né? Não aqui dentro do Blender, mas na BGE, se eu apertar P, ele mostra o cubinho lá atrás, ó. Tá vendo que ele tá mostrando o cubinho? Então, esse efeito ele só funciona no momento que está sendo executado na BGE, ok? Só enquanto o jogo tá rolando. E, obviamente, você já deve ter imaginado o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar esse disco aqui, vai fazer ele aumentar e diminuir. Bom, vamos lá. Entra no modo da visão da câmera, então. Vem aqui e aumenta ele para cobrir toda a visão da câmera, ok? Para ele cobrir também todo o plano do fundo, certo? Se você selecionar a câmera no modo texturas, você vai acabar meio que se perdendo, porque o plano dele aqui também vai sumir. Então eu recomendo que você coloque no modo sólido ou no modo aramado, para que você fique trabalhando com esse objeto por enquanto. Eu vou colocar no modo sólido por enquanto, ok? E, detalhe, uma curiosidade que muitas pessoas vão acabar tendo também é que esse efeito de máscara, como eu disse, ele fez o objeto do plano aqui sumir. E esse plano ele só está sumindo porque a transparência dele está habilitada. Se eu desabilitar a transparência dele, vocês vão ver que ele aparece, ok? Ó, colocar aqui no modo texturas ele vai aparecer. Deixa eu colocar aqui. Ó, se eu colocar aqui ele vai aparecer. Não está aparecendo, ótimo. Perfeito, mas ele vai aparecer. Qualquer objeto que você adicionar que tiver material que receber transparência, por exemplo, que tiver aqui, ó, e eu pegar aqui e colocar para ele receber a transparência, se ele tiver material e colocar para ele habilitar para receber a transparência, ele fica invisível, como vocês viram que aconteceu com o cubinho. O plano não vai acontecer mais porque ele já ficou configurado como efeito da máscara. Eu não sei o porquê, mas eu não sei explicar o porquê, mas enfim, ele aconteceu ali. E aí você deve estar se perguntando, beleza, mas e se a máscara que está nessa cena fizer os outros objetos de outras cenas que tiver abaixo sumir? Por exemplo, se a cabeça da Suzane aqui tiver um efeito de transparência nela, né? Se ela tiver aqui, coloca aqui no modo jogo, e se ela tiver com a transparência habilitada nela, tiver um pouquinho de transparência nela, vai ter efeito nela? Ela também vai ficar invisível? Não! Esse efeito de transparência de máscara só vai ter efeito nos objetos da mesma cena, ok? Então não precisa se preocupar com objetos em outra cena, ele só vai fazer sumir só esse plano. Os outros objetos que tiver em outras cenas não vai ter efeito nenhum, ok? Só para garantir aí, vai que vocês fiquem em dúvida e não queiram fazer esse efeito, mas é bom saber já disso, beleza? Então vamos lá, agora a gente já falei bastante, vamos animar esse disco aqui. Para animar esse disco tem duas formas. Você pode animar pela escala, que eu não recomendo animar pela escala porque já bugou comigo. Eu recomendo que você faça por chave de formato. A gente vai fazer a animação por chave de formato, ok? Bom, para fazer isso então, coloca já o disco aí do tamanho da visão da câmera, né, para ele cobrir a visão da câmera. Vem aqui nas propriedades de malha e vai lá embaixo na chave de formato, adiciona duas chaves de formato, que é a base, que é o original, e uma chave de formato que vai ser o que a gente vai mudar, né? E aí você seleciona essa chave aqui, que está chamada de chave 1. Vou colocar o nome dela de tamanho, ok? E aqui a gente vai colocar para que ela fique minúscula, para que ela fique com a escala totalmente zerada. Só que olha só, entra no modo de edição, aperta S0 e dá um Enter, beleza? Com a opção de tamanho aqui na chave de formato selecionada. Se você voltar para o modo objeto e mover o valor dele aqui para cima ou para baixo, você vai ver que vai mudar o tamanho desse disco. E é isso aqui que a gente vai animar para fazer esse efeito de diminuir a tela e aumentar a tela, beleza? Bom, vamos lá. Para a gente fazer esse efeito, vamos vir aqui agora nas animações, na tela de transição, e agora a gente vai fazer ele basicamente diminuir e aumentar. E eu vou usar o mesmo padrão que eu fiz no vídeo anterior do Fade In, Fade Out. Ou seja, no quadro de número 0 ele vai estar cobrindo toda a visão da tela, beleza? Ele vai começar assim, grande, beleza? Então aqui, ó, colocar aqui a chave de formato, colocar uma nova chave de formato para ele, chamar de transição, transição, ok? E aí, no quadro de número 0, ele começa com a chave de formato dele aqui no tamanho com valor 0. No quadro de número 12, lá no quadro 12, ele vai para 1, ok? Então só pegar aqui e arrastar para 1, ok? Vocês já viram que ele vai deixar a tela toda preta. Depois, lá no quadro de número 18, ele vai ter que ter outro quadro com um valor em 1, para que ele mantenha entre o quadro 12 e o quadro 18 em 1, ok? E aí lá no quadro de número 30, ele volta para 0, ok? Beleza? Então, se você já pegar aqui, selecionar a câmera, colocar no modo de texturas
e executar essa animação a partir do quadro 0, você vai ver que já vai ter o efeito do fade in, fade out desse círculo. Olha só, ele vai fazer o fade out e fade in, né? Ao contrário, ó. Fade out e o fade in, beleza? Então isso aqui já é o que a gente vai usar. Beleza, seleciona o disco, coloca para ele iniciar no quadro 0. E detalhe, essa cena de transição, ela tem que ser salva depois no quadro 0, tá? Tem muita gente que salvou ela no quadro de número 1, 2, 3 e ela fica meio errada, ela fica aparecendo um pedacinho do disco assim. Mas é um detalhezinho, tá? Salva ela no número 0. Vamos agora programar isso aqui. No disco, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no fade in, fade out do vídeo anterior. Basicamente pegar, fazer essa animação ser executada, ó, pegar aqui a animação, transição, vai até o quadro de número 30, com o contínuo desmarcado, conecta aqui e basicamente ela vai executar essa animação. Vou colocar aqui no modo textura só pra gente ver se vai executar, ó. Apertou o P, ele vai executar a animação, certo? Então, ó, apertando o P aqui, no modo da visão da câmera, ele vai fazer isso. Beleza. Então, uma propriedade, quadro, ok? Pra gente pegar os quadros da animação, do tipo inteiro. A gente coloca a propriedade aqui no atuador de ação, beleza? E agora a gente coloca dois sensores de propriedade, um para detectar quando ela passa do quadro 12, que é o momento que a tela está toda escura, ok? Quando ela tiver com a tela toda escura, ela manda a mensagem passar, conecta aqui, e quando ela tiver com a tela toda aberta de novo, ou seja, quando o quadro for igual a 30, ela remove a cena de transição. Cadê? Remover cena de transição, aqui é a tela de transição, ok? Conecta aqui. No quadro 12 não pode ser igual a 12 porque pode bugar, como eu disse, então tem que ser maior, beleza? Então, basicamente isso aqui, ok? A animação é executada, se passar do quadro de número 12, ela envia a mensagem passar. Se o quadro for igual a 30, que no caso ela sempre vai chegar no quadro de número 30, ela remove a cena de transição, beleza? Já executando ela aqui, coloca no quadro de número 0, aperta P, e ela vai executar a animação. Chegou no quadro 30, ela vai fechar. Como eu disse no vídeo anterior, não precisa se preocupar com ela fechando automaticamente, porque como é só uma única cena, o jogo acaba fechando mesmo, ok? Mas durante o jogo isso não vai acontecer. Então, olha só, aqui nessa cena, agora a gente só agora eu acho que já está tudo feito, não precisa fazer mais nada. Aqui nessa cena, você vai basicamente adicionar essa cena como sobreposição no momento que você quiser fazer uma troca entre uma cena e outra. Olha só, que curioso. Aqui eu vou colocar uma mensagem de passar. Quando ela receber a mensagem passar, como a gente fez lá na animação, quando o quadro for maior do que 12, ou seja, quando a tela estiver toda escura, ok? Quando ela estiver com o quadro assim, ela vai ficar toda escura. Então, aqui ela vai receber a mensagem passar, beleza? E aqui ela vai definir uma outra cena. Nesse momento que ela recebe a mensagem passar, é o momento certo para ela fazer a troca de cena. Beleza? E aí você vai colocar para essa mensagem passar ser recebida do jeito certo, ou para fazer a troca de cena para a cena certa. Aí vai de você configurar isso, mas é importante que ela receba essa mensagem passar. E aqui eu vou só colocar um teclado só para a gente poder fazer essa cena de sobreposição, a cena da transição aparecer como sobreposição. Pega aqui, cena de sobreposição, que é a cena de transição, beleza? Então, colocando a cena de transição como sobreposição, ela vai cobrir essa cena aqui. Se ela está cobrindo essa cena e ela manda a mensagem passar, essa cena aqui vai receber a mensagem passar e vai trocar para a próxima cena. Como a cena de transição ainda vai estar na tela, ela vai terminar a transição e já vai estar na próxima cena. Olha só que curioso. Vou vir aqui, eu acho que eu vou colocar essa cena aqui no modo do GLSL, senão não vai funcionar. Beleza? Vou colocar aqui também no modo jogo, senão não vai funcionar. Vou colocar aqui GLSL, beleza? E aí se eu apertar o espaço que vai colocar a cena como sobreposição, ela faz o fade out e o fade in e troca de cena, beleza? Então a gente fez esse efeito cartoon, ok? Assim como a gente fez no vídeo anterior que a gente fez o fade in, fade out, a gente fez essa cena de transição, usando uma animação e principalmente usando máscara de material. Então tipo, é um efeito muito interessante. Agora você já deve estar imaginando como é que se faz uma tela de transição, né? Você faz as animações do objeto aparecer na tela. Por exemplo, você pode fazer as faixas aparecer na tela através das chaves de formato, ok? Então você vai editar um objeto lá, sei lá, um plano assim, para que a chave de formato dele comece fora, ok? Vai ter a chave de formato dele assim, ó. Vou colocar aqui assim. Duas chaves de formato. Entra no modo de edição. Na chave de formato você coloca para ele cobrir a tela.
ok? E pronto. E aí basicamente fazer a animação dele cobrir a tela e depois sair, beleza? Então vocês viram que não é uma coisa tão difícil, e como muita gente pediu, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar como é que fazia essa tela de transição sem usar o código Python. Porque, por sinal, muita gente até me mandou o código Python para fazer essa animação. Então, tipo, não é necessário. Vocês viram que é só a animação do material com esse efeito de máscara. E como eu disse, objetos de outra cena não é afetado pela transparência. Então, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, esse cubinho aqui, com a transparência dele habilitado, ele até com um pouco de transparência, ó, ele não vai ter efeito nenhum quando aquela outra cena de sobreposição aparecer, beleza? Não vai causar problema nenhum nas cenas que estiver abaixo, só naquela mesma cena que os objetos vão ser cortados, ok? Então galera, é isso, não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo, valeu galera? E eu fui, tchau!